Prosseguindo, então, meus caros e minhas caras, a nossa aula sobre a Lei Henri Borel, vamos começar a tratar das medidas protetivas de urgência propriamente ditas, e vocês vão ver que a sistemática é um tanto quanto parecida e inspirada até na Lei Maria da Penha. Pois bem, o que são as medidas protetivas de urgência? São medidas de natureza cautelar que visam assegurar, visam conservar a vida da vítima. E de acordo com o STJ, jurisprudência consolidada no bojo do âmbito da violência doméstica contra a mulher, no bojo da Lei Maria da Penha, o STJ tem entendimento consolidado de que essas medidas cautelares podem ser tanto de natureza civil ou de natureza criminal. E essas medidas cautelares não formam coisa julgada propriamente dita, estão sujeitas à chamada cláusula rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistas e adaptadas a qualquer momento. Não há, nesse sentido, um prazo determinado para o juiz fixar as medidas protetivas de urgência. Ele vai decidir conforme a necessidade do caso concreto, baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Essas medidas protetivas, por sua vez, estão previstas, tal qual na Lei Maria da Penha, de forma exemplificativa, enumerativa, e não de forma taxativa, de forma que é possível criar outras medidas a depender da necessidade do caso concreto. Uma discussão que estamos tendo atualmente é sobre a competência. Qual é o juízo competente? Ainda não tem uma jurisprudência muito bem estabelecida e a lei também não nos dá nenhuma diretriz muito segura. Mas o que se tem visto é que, via de regra, as medidas protetivas, especialmente aquelas de natureza criminal, vão ser concedidas pelos juízos com competência para tratar dos crimes contra criança e adolescente. Se não houver uma competência especializada nisso, vai para o juízo da competência criminal comum, digamos assim, tradicional, a depender ali do regulamento do TJ local. Não há, portanto, assim, definições pela lei, a questão ainda é um pouco turbulenta, a gente tem que aguardar a jurisprudência, mas é muito importante que se sustente a necessidade de aplicação do princípio da máxima efetividade das medidas protetivas, de tal forma que a doutrina sustentando que, ainda que aquele juízo não seja o competente, ele pode, de forma excepcionalíssima, reconhecer sua competência numa situação urgente e de risco, dar a medida apenas para cessar a agressão, a violência, o caso mais grave, e então remeter para o juízo competente. Essa é uma posição bastante interessante até de ser sustentada, a aplicação do princípio da máxima efetividade das medidas protetivas. Pois bem, na sistemática da Lei Henri Borel, então, verificada uma situação de violência doméstica familiar contra a criança e adolescente, quem é que vai ter legitimidade, quem é que vai poder solicitar ao Poder Judiciário a aplicação das medidas protetivas de urgência? Bom, a lei traz uma legitimação ativa bastante ampla. Engloba, evidentemente, nós, Ministério Público, o Conselho Tutelar, a autoridade policial, bem como qualquer pessoa que atue em favor de criança e adolescente. Quem é considerada qualquer pessoa que atue em favor de criança e adolescente? Um guardião, um familiar que tenha notícia de alguma violação de direitos, o próprio gestor do acolhimento institucional, que vai ser, por lei, o guardião da criança, enfim, todos aqueles que, de alguma forma, atuem em favor da criança e do adolescente que lhe estejam protegendo, vão poder solicitar medidas protetivas de urgência. A lei não fala especificamente da vítima. A vítima não está prevista nesse rol de quem pode solicitar, muito embora, quando a lei trata ali do pedido de prorrogação de medida protetiva, ela vai dizer que a vítima pode solicitar, então ficou até um pouco incongruente. Eu particularmente entendo que não há nenhum empecilho da vítima propriamente dita fazer essa postulação, porque pense, para uma criança e adolescente chegar no juiz diretamente pedir uma medida protetiva é porque a situação está muito grave. E, de novo, pautado no princípio da máxima efetividade das medidas protetivas, me parece plenamente cabível que o juiz arbitre, conceda as medidas protetivas e, claro, comunique posteriormente o Ministério Público para que se instaure eventualmente uma notícia de fato, um PA de interesse individual indisponível para acompanhar a situação daquela criança e do adolescente.
Bom, a medida protetiva pode ser conferida pelo juiz de plano, portanto, e a lei até fala que independe de oitiva prévia do Ministério Público, mas depois de deferida, ou até mesmo indeferida, deve ser dada vista ao Ministério Público, justamente para que o Ministério Público tome conhecimento daquele caso concreto e instaure um procedimento extrajudicial de acompanhamento, se entender necessário, acionando aí a rede de proteção, comunicando o conselho tutelar e providenciando outros encaminhamentos que forem necessários para a criança e adolescente vítima. O juiz deve decidir em até 24 horas. Vejam que na Lei Maria da Penha o prazo é 48 horas, aqui já se diminuiu para 24 horas. E vamos entrar um pouquinho então, quais são as medidas protetivas de urgência da Lei Henri Borel? Elas estão previstas ali no artigo 20, são as medidas que obrigam o agressor e, de novo, muito semelhante à lógica e à aplicação da Lei Maria da Penha. Inciso 1º fala ali da suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo. Diz também do afastamento do lar, do domicílio, do local em que o agressor conviva com a vítima, lembrando o que já foi dito no bloco anterior, que excepcionalmente a autoridade policial, o delegado de polícia ou mesmo policial civil militar, em casos extremos, poderão, de plano, oferecer esse afastamento do lar, promover esse afastamento do lar, mas, claro, comunicando o juízo para que o juízo ratifique essa posição. Uma outra medida é a proibição de aproximação da vítima, inclusive com a fixação do limite mínimo de distância. A gente sabe que nem todos os juízes gostam de arbitrar a distância, porque pode se tornar algo difícil de ser enxergado, de ser cumprido pelas partes, de ser fiscalizado. Agora vejam que esse inciso 3º, ele fala da proibição de aproximação com vários sujeitos, com a vítima, com os familiares da vítima, com testemunhas e noticiantes ou denunciantes, ou seja, todas aquelas pessoas que por algum motivo denunciaram, que testemunharam a violência, elas também vão ser protegidas. Lembrem que essa lei, ela quer diminuir a revitimização terciária, aquele impacto negativo que a sociedade tem contra a vítima, aquele preconceito. Portanto, ela quer proteger as vítimas, mas não só. As pessoas que de alguma forma estão auxiliando a vítima. Por isso que essas pessoas, os noticiantes, os denunciantes, as testemunhas, poderão ter aplicadas em seu benefício também medidas protetivas de urgência, a proibição de aproximação com o agressor. Vedação de contato, bem tranquilo. Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da criança ou do adolescente. Daí a gente pode pensar, que raio de lugares são esses? Bom, isso vai depender muito do caso concreto, tem que se analisar onde é que a violência está acontecendo, por que é que aquela violência está acontecendo, quais são os elementos que a gente tem. Se a gente sabe, por exemplo, que um determinado sujeito pratica violência depois de beber muito, frequentar um bar, frequentar um determinado local, é interessante que se peça essa medida protetiva. Se o juiz não der de ofício, ou melhor, se o juiz não der após a provocação, ou mesmo de ofício, se for o caso, quando o Ministério Público tem vista, pode-se pensar, tá faltando uma medida protetiva aí de proibição de frequentar determinados lugares? Não seria interessante proibir que o agressor vá em tal lugar, vá na escola da vítima, vá no local de trabalho da mãe da vítima? Enfim, deve-se analisar o caso concreto. Se for o caso, o Ministério Público postula, então, proibição de frequentar determinados lugares. Uma outra medida é a restrição e suspensão de visitas à criança ou adolescente. Muitas vezes vai ter o direito de visitas, que aliás a lei até tecnicamente é um pouco imprópria. Hoje em dia não se fala muito em visitas, né? Se fala em direito de convivência, mas se pode pensar então na suspensão da convivência da criança e do adolescente com o seu pai, com a mãe, enfim, com aquela pessoa que lhe está sendo o causador da violência. E um detalhe muito importante é que existe um enunciado do COPEVID no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas que, de novo, pode ser aplicado aqui por analogia, que diz que a decisão de restrição ou suspensão de visitas no âmbito da violência doméstica e agora no âmbito da Lei Henri Borel deve prevalecer ainda que em face de outra decisão judicial oriunda da vara da família.
Por quê? Porque esse juízo é mais especializado e trata de situação de risco. E independente se a decisão da vara da família é até mesmo posterior à decisão que determina a suspensão de visitas. Vamos supor que a notícia de uma violência, um pai é proibido de ter visitação com um determinado filho. Daí esse pai entra na justiça e consegue uma liminar posteriormente para visitar esse filho. Mas muito possivelmente conseguiu essa liminar porque não se sabia da proibição de visitas. Daí fica uma situação bastante perigosa. Por essas razões, o Copevide tem esse enunciado dizendo que deve prevalecer a decisão do juízo especial que tutela o vulnerável e não a decisão da vara da família, ainda que a decisão seja posterior, ainda que a decisão da vara da família autorize as visitas. Deve prevalecer a restrição das visitas. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, acompanhamentos a programa de recuperação e reeducação do agressor. E é muito importante que o Ministério Público, de novo, articule com o município, instaure PA para verificar se o seu município, a sua comarca, tem programa de acolhimento, de recuperação e reeducação dos agressores. É muito interessante, é muito importante para conscientização e evitar a reincidência. E o agressor também pode ser levado a acompanhamento psicossocial, determinar acompanhamento em CAPS, em psicólogo, enfim, na especialidade que for necessária. A lei é bem ampla e lembrando, portanto, que esse rol não é taxativo, é meramente exemplificativo. Prosseguindo, meus caros e minhas caras, temos ali o artigo 21 da Lei Henri Borel, que vai tratar das medidas em benefício à vítima, mas lembrando que muitas vezes a lei vai permitir também que não só a vítima seja beneficiária da medida, mas sejam beneficiários da medida também as testemunhas, os noticiantes do ato de violência. E daí tá lá no artigo 21, também muito semelhante com a Lei Maria da Penha. Afastar o agressor do lar, prisão preventiva do agressor. Esse é um fato novo. É considerada uma medida protetiva à vítima, o pedido de prisão preventiva do agressor, mas de plano já se deve destacar que a doutrina não admite, aí sim que a vítima tenha capacidade postulatória própria, que o conselho, enfim, que qualquer pessoa vá lá e peça. Não, daí tem que ser os agentes que trabalham propriamente na persecução penal, que vai ser tão somente o Ministério Público e a autoridade policial. E por força do pacote anticrime e do entendimento já consolidado dos tribunais superiores, o juiz não pode, de ofício, sozinho, dar a medida protetiva de prisão preventiva do agressor. Não, precisa necessariamente da representação do Ministério Público ou da autoridade policial. Assim, essa é uma forma mais extrema, né, de medida protetiva. E a lei diz que ela pode ser concedida quando houver indícios suficientes de ameaça à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. Vejam que fala só em ameaça, a doutrina já fala aí que seria então um periculum libertatis específico. Mas claro, deve ser somado a isso os requisitos ali do Código de Processo Penal, ali no artigo 312 e 313. O fumus comis delicti e o periculum libertatis, mas esse periculum libertatis, de certa forma, é abrandado aqui por essa ameaça, devendo ser, evidentemente, uma ameaça séria, fundada, que cause um risco concreto extremo à vítima. Perfeito? Bom, temos a medida ali de inclusão da vítima e da sua família, atendimentos, que é nada mais, nada menos do que dar os devidos encaminhamentos para fins de se evitar a violência, o abuso, para que ele não mais ocorra ou para impedir que ele ocorra e, ao mesmo tempo, se quer a proteção. Por isso que se fala em inclusão da vítima em atendimentos nos órgãos de direito, como assistência social, aí diz assistência social, mas evidentemente que pode ser também saúde, educação, onde houver necessidade. Lembrem-se que a lei tem um viés extremamente protetivo. Mais uma forma de exemplificar como a lei está preocupada em não expor as pessoas que eventualmente denunciem, está aí a previsão de medida protetiva de inclusão da criança e adolescente, familiar, noticiante ou denunciante em programa de proteção à vítima e testemunho. Aquela lei específica que trata, né, da escolta policial, apoio, mudança de identificação, enfim, uma série de medidas, programas de proteção às vítimas.
Interessantíssima a previsão de matrícula da criança e do adolescente em instituição de educação mais próxima de seu domicílio, independentemente da existência de vaga. Muitas vezes a criança, ela acaba saindo de casa, né? Em vez de o agressor sair de casa, é a criança e a mãe, por exemplo, que saem de casa e vão buscar uma nova vida. E uma das medidas é justamente a realização de matrícula, muito salutar, para que o direito à educação não fique prejudicado pela violência. E muitas vezes as crianças vítimas de violência, especialmente se é uma violência sexual e se porventura tiver alguma ligação ali com o bairro onde ela mora, enfim, as crianças normalmente querem trocar de escola. Então é muito importante essa previsão. E a lei também prevê que, caso não seja possível o afastamento do lar, deve-se avaliar a colocação da criança em família substituta, em acolhimento familiar ou acolhimento institucional. De uma primeira vista, essa previsão ali que está no inciso 6º é um pouco estranha, né? Porque a gente tem que preservar primeiro a criança. Então, portanto, deve-se primeiro pensar em tirar o agressor do lar do que tirar a criança do lar. Mas e se a criança morar sozinha com esse agressor, por exemplo? Daí não vai ter jeito, vai ter que ser necessário um acolhimento familiar, um acolhimento institucional. Portanto, essa é uma forma de medida de proteção. Essas são, portanto, as medidas de proteção com uma lógica peculiar à Lei Henri Borel, a proteção da criança e do adolescente, mas muito semelhante já à Lei Maria da Penha. Lembrando que é muito importante o uso da criatividade, da análise do caso concreto, pensar quais formas vão ajudar da melhor forma possível, da melhor maneira possível aquela criança, aquela família, para que não se perpetue o ciclo da violência, né, da vitimização da criança e do adolescente. A lei, embora ela seja muito boa, no que tange a nós, Ministério Público, a doutrina tem criticado um pouco. Por quê? E o próprio Ministério Público, porque ela fala muito pouco de nós. Ela diz ali que no artigo 22, caberá ao MP, sem prejuízo de outras atribuições, evidentemente, registrar sistemas de dados, os casos de violência doméstica e familiar, requisitar a força policial e serviços públicos, dentre outros, e fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares. Então, assim, são poucas atribuições, não são atribuições exaurientes, evidentemente, se faz um diálogo ali de fontes com o ECA, com a lei orgânica do MP, com a lei da escuta especializada, mas poderia ter ido além, poderia ter reforçado mais a posição do Ministério Público e infelizmente não foi feito. Então, o que significa que nós mesmos temos que correr atrás, e por isso que eu disse lá no início da aula que sempre que for tratada essa lei é importante ainda citar a Constituição Federal para fins de, se for necessário, eventualmente levar alguma tese do Ministério Público aos tribunais superiores, que ela já esteja desde o início ali do processo já devidamente pré-questionado. Para a gente já encaminhando para a conclusão, que eu já falei bastante, reforço novamente que essa lei trouxe expressamente o dever de comunicar a violência doméstica e familiar contra criança e adolescente a todas as pessoas. E mais que isso, além de trazer essa previsão, ela criminalizou a omissão, como a gente vai ver logo na sequência. Só que ela está preocupada também e dá um certo suporte ao noticiante, porque a gente sabe que muitas vezes na prática, professor, o vizinho, tem ali aquela pessoa que, não quero me envolver, eu sei que está acontecendo, as pessoas têm medo, né, de ser identificadas, principalmente em comunidades pequenas, lugares mais remotos, se eu denunciar, vão saber que fui eu, tal, existe essa problemática, a gente sabe que existe. Por isso que a lei tem essa preocupação especial de proteger essas pessoas, seja por meio da inclusão nesses programas de proteção à vítima, a garantia do seu anonimato e mais, o artigo 24 da Lei Henri Borel vai trazer até a previsão de compensação, uma forma de, digamos, algum bônus financeiro, pode-se pensar, da pessoa que noticiar as infrações, violências contra criança e adolescente, mas isso ainda depende de regulamentação, isso ainda não existe, certo, pessoal? E, por fim, lembro de 2 crimes novos, então, trazidos pela Lei Henri Borel. O primeiro deles, também muito semelhante ao artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Bom, primeira coisa, tem que ser o descumprimento de uma decisão judicial. Portanto, se for uma medida protetiva, aquela pelo delegado de polícia e pela autoridade policial e por um policial em geral,
não vai ser uma decisão judicial, portanto não vai estar configurado esse crime, sem prejuízo, evidentemente, de um crime de desobediência ali geral do Código Penal. Mas essa é uma legislação especial. E evidentemente que para fins de tipificação dessa conduta, é importante que o agressor seja devidamente intimado. Por isso, meus caros, quando houver controle externo da atividade policial, sempre muito importante bater na tecla da necessidade de atualizar o endereço das partes. Porque não adianta nada você ter uma bela medida protetiva se você não vai encontrar o agressor, se você não vai encontrar a vítima, se as pessoas não são comunicadas. Então, a gente tem a lei ali que está sendo implementada, mas na prática não está sendo cumprida porque não se acham as pessoas. Extremamente importante, então fica a dica, lembrar sempre de atualizar. Eu tenho certeza que todo mundo sofre muito com isso, eu sofro muito na minha comarca com isso. Muito embora a gente sempre esteja batendo ali na tecla com a polícia, tentando melhorar os fluxos de trabalho para não ter problema. Apenas a autoridade judicial pode conceder fiança nesse crime e daí decorre o fato de que a doutrina está dizendo que não se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, muito embora a pena máxima seja de 2 anos, que a rigor ensejaria a competência do GCRIM, mas diante dessa previsão se interpreta que não é lógico que um crime que não possa ser concedida fiança pela autoridade policial, não é lógico que esse crime seja de menor potencial ofensivo. E, meus caros, muito importante também que, como a lei é nova, caso o juiz defira uma medida protetiva, mas que ele não coloque na decisão que a medida protetiva é conferida com base na lei Henri Borel e cite ali os dispositivos, o 20, o 21 da lei Henri Borel, é muito importante que se embargue essa decisão. Por quê? Para constar expressamente, porque se ele não disser expressamente que está aplicando com base na lei Henri Borel, pode gerar uma série de discussões. Qual é o crime? Se vai ser esse crime do artigo 25 ou não, se vai ser outro crime, se vai ser o crime da desobediência do Código Penal, se é embaraçar a atividade do juiz promotor na vara da infância, enfim. Portanto, fiquem atentos, sempre que essa lei for aplicada, é preciso que esteja de forma expressa para não gerar dúvida do crime ser esse do artigo 25 da lei Henri Borel, caso seja dada a medida protetiva. E pra gente encerrar, como eu disse já desde o início, deixar de comunicar à autoridade pública, quem é? Ministério Público, Disque 200, autoridade policial, Conselho Tutelar, todos estão incluídos. Qualquer autoridade pública, deixar de comunicar, portanto, qualquer autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante, ou de outras formas de violências de educação, correção, disciplina, contra a criança ou abandono de capaz, vai ensejar também um crime, esse aí, que não é de menor potencial ofensivo, pena máxima aí de 3 anos, portanto, criminalizando-se um crime comissivo por omissão, né, daqueles que se omitem de comunicar às autoridades de um fato que tenha conhecimento. Meus caros, minhas caras, então é isso o nosso conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso. Fico à disposição de todos. Se tiver alguma dúvida, podem me chamar pelo Teams, pelo e-mail, Priscila Pereira, meu e-mail aqui do MP. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima. Tchau, tchau.